José, o governador do Egito. José era o 11º filho de Jacó e o primeiro de Raquel, a esposa amada. Por ter nascido quando Jacó já estava avançado em idade, José tornou-se o filho predileto do pai. Jacó demonstrava esse amor de maneira visível, dando a José uma túnica longa e ornamentada, símbolo de honra e distinção. Essa preferência despertou a inveja profunda de seus irmãos, que passaram a odiá-lo. Ainda jovem, José teve sonhos que indicavam que um dia governaria sobre sua família. Em um sonho, feixes de trigo se curvavam diante do céu. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. José contou esses sonhos a seus irmãos e ao pai, o que aumentou ainda mais o ressentimento dos irmãos, que viram nos sonhos uma ameaça à sua autoridade. Certo dia, Jacó enviou José para verificar como estavam seus irmãos, que pastoreavam os rebanhos longe de casa. Ao vê-lo se aproximar, eles conspiraram para matá-lo. Porém, Rúben, o mais velho, tentou salvá-lo e sugeriu que o lançassem numa cisterna vazia. Enquanto Rúben se afastava, Judá propôs vendê-lo a mercadores ismaelitas, evitando assim o derramamento de sangue. José foi vendido como escravo por 20 moedas de prata e levado ao Egito. Para encobrir o crime, os irmãos molharam a túnica de José com sangue de um animal e a mostraram a Jacó, que acreditou que seu filho havia sido morto por uma fera. Jacó chorou amargamente por muitos anos, inconsolável. No Egito, José foi comprado por Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Deus estava com José, e tudo o que ele fazia prosperava. Potifar percebeu isso e colocou José como administrador de toda a sua casa. Porém, a esposa de Potifar tentou seduzi-lo repetidas vezes. José recusou firmemente, por fidelidade a Deus e ao seu senhor. Sentindo-se rejeitada, ela o acusou falsamente de tentativa de abuso. Potifar, irado, mandou José para a prisão. Mesmo na prisão, Deus permaneceu com José. Ele ganhou a confiança do carcereiro e foi colocado como responsável pelos demais presos. Entre eles estavam o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó, que tiveram sonhos perturbadores. José interpretou os sonhos. O copeiro seria restaurado ao cargo e o padeiro seria executado. Tudo aconteceu exatamente como José dissera. José pediu ao copeiro que se lembrasse dele quando fosse libertado, mas o copeiro o esqueceu por 2 anos. 2 anos depois, o faraó teve sonhos inquietantes. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras e 7 espigas cheias consumidas por 7 espigas secas. Nenhum sábio do Egito conseguiu interpretar os sonhos. Então o copeiro lembrou-se de José e contou ao faraó sobre sua habilidade. José foi tirado da prisão, barbeado e apresentado ao faraó. Ele explicou que os sonhos vinham de Deus e significavam 7 anos de grande fartura, seguidos por 7 anos de fome severa. José aconselhou o faraó a nomear um administrador sábio para armazenar alimentos durante os anos de abundância. Impressionado, o faraó reconheceu que o Espírito de Deus estava em José e o nomeou governador de todo o Egito, segundo apenas ao próprio faraó. José recebeu o nome egípcio Zafenate-Paneia, um anel de autoridade, vestes finas e casou-se com Asenate, com quem teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Durante os 7 anos de fartura, José organizou o armazenamento de grãos em todo o Egito. Quando a fome chegou, ela afetou não apenas o Egito, mas também as terras vizinhas, incluindo Canaã. Jacó enviou seus filhos ao Egito para comprar alimento. Eles se curvaram diante de José sem reconhecê-lo, cumprindo-se os sonhos da juventude. José os tratou com severidade, acusando-os de espionagem, não por vingança, mas para testar o coração deles. Exigiu que trouxessem o irmão mais novo, Benjamim. Quando voltaram com Benjamim, José preparou um banquete para eles. Mais tarde,
colocou sua taça de prata no saco de Benjamim e os acusou de roubo, declarando que Benjamim seria seu escravo. Diante disso, Judá se ofereceu para ficar no lugar de Benjamim, mostrando arrependimento e transformação. Comovido, José revelou sua identidade, chorando e dizendo: "Eu sou José, vosso irmão." Ele declarou que, embora seus irmãos o tivessem vendido, foi Deus quem o enviara adiante para preservar vidas. José mandou buscar Jacó e toda a família, que se estabeleceram na terra de Gósen, no Egito. Jacó ficou maravilhado ao saber que José estava vivo e governava o Egito. Antes de morrer, Jacó abençoou os filhos de José e todos os seus filhos. Após a morte de Jacó, os irmãos temeram que José se vingasse, porém ele os tranquilizou com palavras marcantes: "Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para preservar a vida de muitos." José continuou sustentando sua família com misericórdia. José viveu 110 anos. Antes de morrer, pediu que seus ossos fossem levados de volta à terra prometida quando Deus libertasse Israel do Egito. Assim, sua vida tornou-se um testemunho poderoso de fé, perseverança, perdão e da soberania de Deus, que transforma sofrimento em salvação.